O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez levando até você informações que de alguma forma vão ajudar em questões muito comuns do dia a dia. Para tratar sobre o assunto, hoje nós vamos conversar sobre parasitose intestinal, doenças que são muito comuns agora no verão e acontecem tanto com crianças quanto adultos. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, muito obrigada, mais uma vez, por compartilhar conosco os seus ricos conhecimentos. Estamos aqui, é muito importante falar um assunto, embora hoje a gente não observe com tanta frequência como nos tempos passados, mas nós devemos ter uma atenção toda especial, porque a parasitose intestinal é ampla, os tipos de vermes, vamos dizer. Esses parasitas são vermes que habitam muitas vezes no meio ambiente ou no interior do intestino do ser humano. Geralmente o hospedeiro é o ser humano. Para entender melhor a parasitose intestinal, nós temos que classificar um pouquinho rapidamente, só para saber. São os helmintos que têm a forma cilíndricas, de forma cilíndrica, que é o caso do Ascaris, conhecido como lombriga, que são cilíndricos, alongados, assim como os enteróbios e outros. E temos a forma achatada, que é o caso da tênia, E temos também os protozoários, conhecidos como ameba e giardia. E eu gostaria de falar que, na realidade, a parasitose intestinal tem muito a ver com as condições de higiene, com as condições de saneamento, do local onde a pessoa habita, da orientação da criança, do adolescente, do adulto, sobre o seu hábito de higiene. Isso é muito importante. E temos também que saber que os parasitas agem no nosso corpo de uma forma muitas vezes perigosas, porque eles podem, na realidade, causar espoliação, porque eles se alimentam muitas vezes daquilo que nós ingerimos, de substância que ingerimos. Alguns podem se alimentar do sangue. Os parasitas intestinais também podem causar, em determinados momentos, processo tóxico. Pode causar um processo mecânico obstrutivo, que no passado era muito frequente a obstrução, principalmente nas crianças, por Ascaris. Muitos viram falar, muitas crianças perderam suas vidas no passado por obstrução do Ascaris, que obstruía o intestino. E temos também a forma irritativa, a forma inflamatória também, que parasita pode causar, esse verme intestinal pode causar, muitas vezes na mucosa intestinal, lesando, dando úlcera, irritando, sangrando. Então, de uma forma generalizada, esses são os parasitas que vivem. Vários são os tipos, A gente conhece o Ascaris, conhece o enteróbio, o Oxyurus, Trichocephalotecurus, o Ancylostomum duodenale, temos a ameba, a giardia e temos também a tênia, que no passado, falando sobre a tênia rapidamente, era muito comum porque os porcos não eram tratados adequadamente e eram criados assim soltos, muitas vezes vivendo nas redes de esgoto, e eles eram muitas vezes transmissores da tênia, em que muitas vezes pode causar danos sérios nas pessoas, que é o caso da cisticercose cerebral causado pela tênia sólida. Mas voltando ao assunto importante, eu queria começar falando sobre protozoários. O que é um protozoário? Um protozoário é um verme, um parasita unicelular, que ele se divide assexuadamente, e ele
é conhecido como um dos principais que nós temos, dois principais que nós temos é a ameba e outro a giardia. A ameba, principalmente, eu vou falar agora um pouquinho sobre a ameba. O que representa, o que quer dizer isso? A amebíase intestinal. A amebíase intestinal causada pela ameba histolítica. Porque nós temos outras formas de ameba. Nós temos a ameba coli, a ameba dispar e assim sucessivamente. Mas eu gostaria de dizer que mesmo a ameba histolítica, ela pode viver no intestino do ser humano sem causar doença, sem causar sintomatologia. Mas o que acontece? Um belo dia, pode esta criança ou este adulto ter as suas condições orgânicas, muitas vezes comprometidas, debilitadas, e favorece então que este micro-organismo, este parasita como a ameba, possa desenvolver doença. O que acontece? A ameba, ela se fixa principalmente no intestino grosso, no colo descendente, sigmoide, a área que ela mais se fixa. E ela costuma eliminar, que são os cistos, que pode ficar. Ele pode eliminar tanto cistos como os trofozoítas, que é o elemento da ameba. Mas são esses cistos que contêm o elemento infectante e infestante para o ser humano. E esse cisto pode viver no meio ambiente por muito tempo, no meio da água, da verdura, da terra. Por isso daí, as condições de higiene, eu gostaria de alertar, principalmente para aquelas pessoas que manipulam alimento, o cuidado que deve ter em lavar a mão, cortar as unhas, com a higiene onde frequenta, a higiene pessoal, é muito importante, porque esses cistos, que muitas vezes quando é ingerido pelo ser humano, chega no intestino, ele se rompe na forma de trofozoítas. Esses trofozoítas se tornam então a ameba propriamente dita, onde vai causar a doença na pessoa em determinadas circunstâncias. E a ameba é uma enfermidade causada, a amebíase, vamos dizer, é uma enfermidade causada pela ameba, que pode dar certas sintomatologias e a pessoa muitas vezes não percebe. Por exemplo, desconforto intestinal, muitos gases, incha a barriga, na criança principalmente tira o apetite, pode provocar a eliminação de fezes amolecidas várias vezes ao dia, 3, 4, 5, 6 vezes por dia, né? E muitas vezes essas fezes podem ter muco, catarro, e pode também ter sangue misturado. Porque nós temos também uma forma mais severa da ameba que pode causar no ser humano, que é a disenteria amebiana. Esta é uma forma mais grave porque ela causa sangramento, diarreia com maior frequência, 10, 20 vezes por dia, febre, mal-estar geral e tem que ter uma conduta imediata, porque corre risco de vida até o próprio paciente. Esta sensação também de evacuar, muitas vezes de tenesmo, dor à evacuação, é uma das características que pode ocorrer durante a amebíase. E também a vontade de evacuar sem sair. Tem vontade de evacuar e não consegue sair nada. Podemos observar isto na ameba. Doutor, nós já vamos continuar falando mais, né, sobre o diagnóstico da ameba, mas antes da gente continuar, nós vamos agora para o intervalo. Você fica ligado com a gente que a gente já volta.